TV Câmara, Campinas. Bem, bom dia a todas, todos e todes que estão nos acompanhando nesse evento que é um evento proposto como esquenta da Conferência de Juventudes pelo Desenvolvimento Sustentável. Nós estamos em Campinas na segunda conferência. Chegamos aqui, né, transmitindo direto aqui da Câmara Municipal, na verdade, promovendo o evento aqui direto da Câmara Municipal, e chamado de Esquenta, que foi um momento criado a partir de um convite dos organizadores dessa conferência aqui na cidade de Campinas para o conjunto dos e das parlamentares aqui da casa, e nós assumimos então essa tarefa em acompanhar e trazer aqui para dentro da Câmara esse debate, né, que depois subsidiará a conferência propriamente dita e a resolução final dessa conferência. Então, quero agradecer que está à mesa aqui me acompanhando um dos organizadores, que é o Alexandre Martins, né, do Centro de Referência de Cooperativismo e Associativismo, a Gabriela Facone, que é aqui da minha assessoria e vai nos acompanhar aqui durante um período, né, cumprindo o papel aqui de relato. Também o José Roberto Cabreira, do Fórum Popular da Natureza, a Valéria Padilha, que é da Brigada Popular aí, Cachorro do Mato, né, é uma brigada que faz um trabalho preventivo e de combate a incêndios florestais aqui na cidade, e o Rubenildo Noberto, que é membro aí, um dos coordenadores da Associação Ecos, que atua com educação, cultura e meio ambiente na cidade e também atua no nosso mandato aqui na Câmara Municipal de Campinas. Estamos aguardando outros convidados de movimentos que atuam na área e serão integrados à dinâmica dessa nossa atividade. E, sobretudo, eu quero cumprimentar e evidente compartilhar, né, a importância dessa atividade com o coordenador geral, que é o Yuzux Sakai, que nos falará direto de Portugal, né? Ele que é o representante do Brasil na segunda Conferência Juventudes para Desenvolvimento Sustentável. E nos falará daqui a pouco a respeito aqui dessa conferência, a importância e os temas centrais. Quero cumprimentar aqui também, chegaram aqui o Gabriel Soldati e a Lília, que são membros da Juventude Manifesta, que atua na organização e da juventude no campo político aqui na cidade. Bom, para iniciar aqui então a nossa atividade, vou dividir essa tarefa aqui com o Alexandre Martins. Evidente que tem uma certa formalidade, porque nós queremos ser rigorosos nos registros aqui, assim como foi recomendado pelos organizadores da conferência, mas também o caráter aqui de informalidade que nós vamos tratar isso, até para poder envolver as pessoas que estão aqui presentes e poder dar uma riqueza também nas contribuições. Então, vou passar aqui ao Alexandre, para que ele possa falar um pouco do que é a conferência, enfim, dos objetivos e a importância da conferência Juventudes pelo Desenvolvimento Sustentável. Alexandre, tem a palavra. Obrigado. Pronto. Agora está funcionando, né? Bom dia a todos. Eu agradeço, vereador Paulo, e agradeço a presença de todos também. Um bom dia a todos.
Eu venho representando, então, essa equipe que surgiu de um trabalho da universidade, um hub de experiência dos jovens, né, para que pudessem criar alguma atividade em Campinas e movimentasse a juventude a participar, se engajar na participação da transformação da cidade para uma cidade realmente sustentável. E fui convidado ano passado, devido a um trabalho com juventudes, eu trabalho muito com a reciclagem de eletrônicos, e fui convidado ano passado a participar da organização da primeira, e aí esse ano incentivei de novo, estou na segunda, com muito prazer, com muita satisfação de estar envolvido e saber que muitos jovens estão à frente também dessa organização, né? Ela foi criada a partir de um apoio com a Rede Jovem de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? A SDS Youth. A conferência da JDS, né, a gente chama de conferência JDS, busca unir não só a juventude, mas todas as gerações e atores da sociedade para avançar na implementação da Agenda 2030 da ONU. Isso dentro da região metropolitana de Campinas. Então, a gente tem um trabalho imenso aí e muitas cidades para se envolverem. Ela tem como missão co-criar ambientes para acelerar a cooperação, a sinergia, o engajamento entre as diferentes partes para contribuir a essa realização, a transição dessa realidade, né, de baixo carbono e sustentabilidade em Campinas, em todos os eixos. Eu gostaria de também apontar aqui quais são os objetivos da conferência. Isso vai ficar mais claro durante todo o evento, né? E eu gostaria de apresentá-los, não é necessário, não. Né? Não, tá. Eu gostaria só de, então, apresentar os objetivos dessa conferência, né? A gente quer despertar o interesse por engajamento, promover principalmente a educação e a sensibilização, promover a participação pública, oferecendo preparação para a participação pública de forma inclusiva, intergeracional, com outros stakeholders também, multissetorial e multicultural. A gente também pretende fortalecer a ação local, coletiva, para as ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm 17 metas e vários objetivos e várias metas, são 167, 169 metas, que a Campinas ainda não tem feito nenhum, ou se tem feito, ainda não apresentou também, né? Um gráfico aí de em que nível a gente está, já que se declara como uma cidade sustentável. E temos também aí, como produto final da conferência, a gente vai apresentar uma carta recomendatória. Já tem a de 2022, a gente vai apresentar ela, e a partir desse evento, esse é o primeiro esquenta, né? Hoje é o segundo esquenta, ainda tem mais um, para acrescentar e ser gerada também a nova carta recomendatória de 2023, e agora com a participação do poder público em todas as vertentes, principalmente pela Secretaria do Verde, né? Eu agradeço aí a participação de todos e a presença também. Obrigado. Bem, eu que agradeço, Alexandre. Então, na dinâmica aqui proposta pela própria organização do movimento, a ideia é que nós possamos responder assim a três questões, né? Para que possa estabelecer, inclusive, uma dinâmica no formato do relatório que se pretende na comissão. Então, como já foi dito ali, né, nós vamos, naquele formato proposto, nós faríamos uma rodada inicial de perguntas, a apresentação das três temáticas, então pensando ali iniciativas locais e caminhos, tal. A ideia da rodada de perguntas não é certo ou errado, é uma questão só para ambientar assim, com a própria conferência, né? Então, os objetivos ali, o Alexandre já abordou aqui, né, do conhecimento das três temáticas, as discussões iniciais aqui a partir da própria mesa, enfim, né, e da roda aqui que nós vamos promover. Essas questões, né,
os resultados vão ser enviados e no sábado agora vai haver o momento de formulação, encerramento e discussão dessas contribuições. E aí essa carta será uma carta da conferência a ser tanto problematizada na cidade, como também que aponte aí caminhos de políticas, né? Bom, então, as questões iniciais são essas, e acho que a gente já passaria aqui a essa prosa Chegou mais um... Não, é bom que a gente registre, né? Isso, para que a gente... Tá certo. Então depois eles se apresentam. Nós estamos gravando então essa atividade, né? Toda contribuição que for dada aqui é importante que seja a partir do microfone, enfim, porque depois o material vai ser disponibilizado. Então, para essa discussão inicial, as questões propostas aí são o seguinte, né? Conhece o termo ação para empoderamento climático? O que é preciso para empoderar as pessoas para agir pelo clima? Então a ideia é que a gente possa fazer uma rodada de uma questão dessa cada vez com a contribuição assim, e na sequência, depois que a gente fizer essa rodada, aí nós vamos ter a contribuição aqui do coordenador geral, certo? Então, gente, nós passaríamos aí, né, e como é aberto, como uma roda de conversa, nós deixaríamos aí para que as pessoas possam se pronunciar e falar a respeito disso. Se vocês quiserem, inclusive, sentar mais próximo, enfim, aí nós vamos trocando o microfone e vamos tratando disso. Então, ação para o empoderamento climático, o que é preciso para empoderar as pessoas para agir pelo clima. Então, queria abrir para as pessoas que estão aqui, queiram se pronunciar a respeito. Então, tá legal. Bom dia, eu sou Denise Gaspar, eu sou bióloga. Eu trabalho com o ambiente, né, e faço parte de alguns coletivos e temos um projeto que se chama Caminhadas Verdes, né, que a gente trabalha com caminhadas urbanas de identificação de árvores e observação de árvores em Campinas. E conversei com o Paulo recentemente, né, sobre essa iniciativa, e dentro dessa ideia a gente tem um projeto de trabalhar, inclusive com a juventude, mas não só, né? Com o reconhecimento do nosso território, né? Campinas é uma cidade muito privilegiada, porque a gente está em cima de Mata Atlântica e de Cerrado, né? Só que todo mundo reconhece a Mata Atlântica, mas ninguém lembra do Cerrado, né? Que foi profundamente destruído, né? E, ao mesmo tempo, que é um bioma riquíssimo e belíssimo. Então, dentro desse projeto Caminhadas Verdes, a gente tem a proposta também de trabalhar assim, para resgatar o Cerrado de Campinas, para as pessoas reconhecerem que essa cidade, né, tem cerrado, o que é o cerrado, né, onde está o cerrado, onde estava o cerrado, e se a gente olhar, o cerrado principalmente estava onde a cidade tem o maior adensamento, né, região do aeroporto, e existem pouquíssimos remanescentes de cerrado que a gente precisa resgatar e mostrar, né? E como uma ideia assim para a gente mostrar esse cerrado, a gente levar o cerrado para as praças públicas, né? Por que a gente não tem nas praças vegetação nativa e
que seja remanescente da nossa terra, né? Então, vamos fazer praças em Campinas com vegetação de cerrado. Vamos mostrar a beleza do pequi, a beleza, né, de várias outras espécies, né? E também, claro, não excluindo as outras vegetações nativas também. Mas essa ideia do cerrado, ela é urgente e ela vai bem nessa questão do empoderamento, né? Porque a gente sempre fala questões climáticas, parece uma coisa tão distante, mas não. Né? Como é que estão as áreas verdes de Campinas? A gente está numa crise, né, relacionada à arborização urbana hoje em Campinas, devido a questões, acidentes ou não que aconteceram, né, no último verão. As áreas verdes estão sendo fortemente reduzidas, e a questão das podas e, né, dos cortes. Então, aqui a gente está com uma questão muito palpável, né? A gente precisa pensar na arborização urbana como resposta ao enfrentamento climático e trazer também essa memória e esse resgate do cerrado, né? E também da Mata Atlântica para as nossas praças, que são os locais onde a população está, onde a população tem esse contato. Então, esse projeto nosso pensa nisso. Obrigada. Bom. Bem, mais alguém queira falar? Eu acho que, voltando à questão, né? Conhece o termo ação para empoderamento climático? O que é preciso para empoderar as pessoas para agir pelo clima? Vamos tentar estabelecer uma dinâmica assim de 3 minutos, cada uma das questões, enfim? Pode ser? Tá. O empoderamento vem do conhecimento, né? Então, a Brigada Cachorro do Mato tem um projeto com as escolas, que é ensinar as crianças e adolescentes sobre o meio, sobre o clima. Então, primeiro tem que conhecer e depois criar dinâmicas e oportunidades de colocar em prática. Então, é um projeto que ainda não está nas escolas, mas está sendo estudado. É isso. Foi bem sintética. Eu sou Valéria, da Brigada Cachorro do Mato. Legal. Aí vamos lá, passar aqui ao Cabreira. Bom dia a todos. Vamos lá. Eu sou do Fórum Popular da Natureza e eu acho que essa questão ela se relaciona muito com a ideia da nossa ação, que era exatamente pensar que as organizações do movimento popular, de moradia, sindicatos, movimentos por terra, tal, o tema da destruição ambiental ela é transversal, porque as populações mais pobres, os trabalhadores, são aqueles que sofrem um impacto direto das mudanças climáticas, né? E aí a nossa organização ela começou nesse processo de inserir o tema de defesa da natureza nos movimentos sociais, no movimento sindical. Eu sou professor, eu levei esse tema para dentro do meu sindicato, a gente começou a conversar com outros sindicatos e observar o quê? Que há um impacto direto sobre as condições de trabalho. Você imagina, por exemplo, um trabalhador da construção civil que está no inverno, nós estamos no inverno, agosto é o mês mais frio do ano, né? E que está fazendo 30 graus. Quer dizer, essa condição ela impacta diretamente as condições de trabalho. Então, eu imagino que pensar, então já vou direto para a questão, em vez de falar, né? Mas pensar o que é a ação para empoderamento climático. É o conhecimento, mas tem que ser acompanhado de organização. Simplesmente se entender como um conhecedor da gravidade do tema é pouco. A gente precisa intervir sobre isso. Aí eu imagino que o termo empoderamento tenha muito a ver com isso, que é a capacidade de você intervir sobre aqueles, que eu acho que esse é o ponto central. A natureza ela não se destrói por si só. Os empreendimentos econômicos eles têm um impacto direto. Você estava falando sobre as regiões de cerrado, quer dizer, a ocupação desordenada, né? Mas é uma ocupação que muitas vezes ela atende populações carentes que não têm para onde ir e vão sendo empurradas para áreas onde não há planejamento público para ocupação. E, ao mesmo tempo, você tem a ocupação de territórios onde os empreendimentos imobiliários transformam aquilo num grande negócio. Então, a destruição ela se põe por conta dos interesses econômicos. Como reagir a isso? Acho que essa questão ela se relaciona diretamente com essa
coisa do empoderamento climático. Acho que não dá para a gente pensar em como intervir desorganizado. A gente tem, de alguma maneira, pensar nas várias formas possíveis de organização. E isso é uma coisa nova, não tem regra para isso, a gente tem que criar. A criação dessa intervenção, digamos assim, talvez seja o grande desafio. Não sei se deu tempo. Então, obrigado, Cabreira. Vamos lá? Então, mais ou menos uns 3 minutos aí. Oi, tem que ligar aqui? Não, pode. Só... Meu nome é Fernando. Eu fiz física na década de 80 e gosto de acompanhar essas questões ambientais. Hoje mesmo estava assistindo uma live do Krenak com o Eduardo Viveiros de Castro e eu fiquei surpreso de saber que a população indígena representa 6% da população mundial. E nas terras que eles ocupam, está 80% da diversidade do planeta. Então, eu acho que essa pergunta, ação para empoderamento climático, é a pergunta que vale ouro hoje, né? Porque assim, a academia ela é muito boa em descrever, né, que os sintomas, né, da nossa falência, mas isso quase nunca se reverte em ações, né? Porque o conhecimento, a gente tem a gente dedica muito ao conhecimento, mas assim não existe, pelo que eu sei, assim, uma área do conhecimento, uma ação das universidades ou da academia em transformar em estudar como transformar conhecimento em ação, né? Porque a gente tem muito conhecimento, tudo que a gente está passando é sabido, né? Que a temperatura ia subir 1,2 graus, isso a gente acertamos. O que a gente está errando é que a gente não imaginava que os impactos fossem ser tão grandes quanto a gente imaginou. Então, eu acho que o que poderia colaborar com isso seria uma aproximação com as pessoas que sabem, que, na minha opinião, são os povos indígenas que estão com 500 anos na nossa frente de aprendizado de como viver com essas crises, né? Eles estão na frente disso. Então, assim, acho que a juventude deveria conhecer melhor, assim, as propostas deles, né? Como eles fazem para manter essa biodiversidade, e a gente teria que copiar essas ações, né? Acho isso. Obrigado, Fernando. Mais alguém sobre essa questão? Boa tarde a todo mundo, a todos e todas. Meu nome é Gabriel Soldati, sou da Juventude Manifesta e membro do Conselho Municipal de Juventude. E falando sobre o primeiro tópico, que seria o empoderamento climático e tudo mais, e a segunda pergunta, que é o que eu preciso para empoderar as pessoas para agir sobre o clima, o que eu queria dizer é que hoje as pessoas elas se preocupam com a questão climática, com a questão ecológica, mas da própria sobrevivência. Hoje, se a gente levantasse o ponto de questão de ecologia, de sustentabilidade, por exemplo, nas periferias, seria levantado mais pela questão de sobrevivência, por conta das enchentes, por conta dos deslizamentos de terras, por conta de todos os processos, como o Cabreira mesmo falou, de empurrar as pessoas para o cerrado e elas estarem em uma situação de vulnerabilidade por conta das chuvas e das questões das enchentes. E o ponto a ser respondido é quando entra na questão da diversidade, em que as pessoas entendem o poder, por exemplo, da reciclagem, de muitas pessoas que vivem de reciclagem, que tiram dinheiro disso, porque elas fazem o processo de criação desses meios ecológicos para sobreviver disso. E, às vezes, elas não veem o impacto que aquela pequena ação que elas fazem para tirar o próprio sustento tem de reflexo à sociedade, evitando certos processos, por exemplo, de aumentar os lixões, aumentar o lixo que não é tão biodegradável, que demora a se decompor, e eles não têm essa visão de, tipo, nossa, estou tirando o lixo da rua e isso vai impedir que o planeta, colapse. Eles têm mais uma visão pequena da questão, tipo, vai tirar o sustento
sustento de lá e vai evitar, por exemplo, uma enchente no lugar onde ele mora. Então, talvez trazer essa visão mais ampla do que eles estão fazendo, das pequenas atitudes que eles fazem, pode ser um caminho a mostrar o poder do porquê que a gente deveria agir pelo clima. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Mais alguém sobre essa questão? Bom dia, meu nome é Reginaldo, sou jornalista, também acompanho a assessoria do vereador Paulo Búfalo. Eu acho que também essa questão do empoderamento ela está muito ligada ao conhecimento, como foi dito aqui anteriormente, e lembrar que também que a gente vem de uma tradição de praticamente 2 séculos, em que assim, desenvolvimento, a noção de desenvolvimento ela está diretamente relacionado com domar a natureza, né? Assim, os recursos naturais, como diz o Krenak, são vistos simplesmente como recursos a serviço do desenvolvimento, né? O rio é um recurso, a floresta é um recurso, o petróleo é um recurso, os minérios são os recursos, e eles acabam sendo explorados de forma sem limites, né? E que chegou a esse ponto que nós estamos agora nessa década. Assim, é uma década que agora assim, as emissões, o que já foi feito, já contratamos aí para o futuro um aumento da temperatura de 1,5 graus, segundo estudos, inclusive divulgados pela ONU, né, pelo IPCC, o painel intergovernamental. Então, acho que assim, empoderamento climático e o que fazer para empoderar as pessoas a agir pelo clima. Eu acho que é o conhecimento da gravidade do processo, o conhecimento da noção do que é desenvolvimento, né, e do que qual a relação com a natureza, e que a gente chegou a um momento que passou o momento das discussões. É o momento de conhecimento e o momento de ações. Assim. A gente já tem um prejuízo que vai haver séculos, assim, o planeta já aqueceu e não vai desaquecer rapidamente, e o que a gente está no momento é como interromper e parar esse processo. Então, empoderamento é empoderamento climático, conhecimento e como agir, e agir já. Eu acho que essa é uma questão central que a gente tem que colocar nesse momento. Beleza. A Lília? Bom dia a todos e todas. Eu sou a Lília, faço parte do coletivo Juventude Manifesta, também me formei em jornalismo. Eu acho que bem rapidamente ali para contribuir ali com a questão, né, que quando falamos de empoderamento climático, né, eu acho que vem na concepção de educar e de conhecimento, só que não é simplesmente colocar o tema dentro das escolas, por exemplo, né? Eu acho que quando a gente fala de empoderamento é você ter o total domínio sobre o assunto. E é diferente, por exemplo, de quando você pega aqueles vídeos documentários que passam nas escolas sobre o documentário das flores, por exemplo, né, que fala do lixão, da reciclagem, que é o básico que se passa nas escolas falando sobre a concepção climática. E o empoderamento ele vai além que isso. Por exemplo, quando a gente fala das joias, né, alianças, diamantes, como que a gente chega nesses processos de joias que as pessoas não sabem? Todo mundo acha lindo você ter uma aliança de ouro, um colar de ouro, um brinco, mas como que esse processo, para que ele seja nos seus dedos, quanto sangue não foi derramado, né? Quanto não foi desmatado para que você pudesse ter aquele anel hoje. Então, isso também entra nessa questão de conhecimento profundo e de participação social. Porque as pessoas elas só vão ter o total conhecimento e empoderamento sobre o assunto quando as informações forem públicas também. E isso envolve a participação do governo. Isso vai além do que a gente vê nas manchetes de jornais e noticiários sobre o que tem acontecido no mundo, né, em relação ao aquecimento global, mas de forma de como que a gente se envolve nisso dentro das nossas próprias localidades. Acho que essa é a primeira consideração. E aí, para finalizar, Paulo, eu só queria trazer o tema, já que a gente fala de empoderamento, a questão das mulheres em relação a esse tema, né? Esses dias eu li um artigo que ele fala sobre o empoderamento das mulheres em relação ao clima. Porque, principalmente nas áreas rurais e de cerrado, as meninas elas param de ir às escolas, né, como acontece em várias realidades, para ajudar, né, na seca, na limpeza manualmente, com baldes de água, né? Então, isso também traz o reflexo de que essa falta de conhecimento geral em relação ao clima, ela também afeta diretamente na vida das mulheres, né? Então, acho que são 2 pontos aí que eu acho que entram em relação a esse empoderamento climático e essa forma de conhecer mais sobre o tema para poder tomar ações em relação a isso.
Bem, então acho que nós vamos fechando aqui essas primeiras considerações. Eu só gostaria de fazer um destaque também a partir daquilo que foi apresentado, que eu acho que nós temos que enfrentar na questão do empoderamento. A apropriação dos temas ambientais para vender qualquer coisa, como, por exemplo, um programa de desenvolvimento sustentável, e aí se coloca dentro desse programa ou desse plano, como nós estamos assistindo lá no distrito de Barão Geraldo, aqui em Campinas, tudo que é do interesse do capital imobiliário. E também nós identificamos lá, até trocamos umas palavras sobre isso, que na manifestação recente que nós fizemos lá de apresentação do que significa, né, o chamado PIDES lá para o distrito, para a cidade, para o mundo, né, nós percebemos muitas cabeças brancas lá, né? Então, pouquíssima juventude, com exceção de adolescentes e jovens ali provenientes das famílias que estavam ali, não houve uma ampliação para isso. Eu acho que essa questão da mobilização e conhecimento, né, eu acho que são instrumentos que precisam ser oferecidos, enfim, né? E, portanto, não tem como escapar da questão da regulação daquilo que é oferecido hoje como informação de fato nas redes sociais, né? Nas redes sociais, assim, no meio digital, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que isso tem uma interferência direta nessa questão do empoderamento e da mobilização. Então vamos aqui para a segunda questão, mesmo tipo, rodadas, sobre a palavra, aí, né? Conhece o termo empregos verdes ou empreendedorismo sustentável? Para você, o que significa tais palavras? E eu já queria então começar aqui, só para poder, como nós estamos nesse esquenta, essa questão do empreendedorismo, por exemplo, tem sido muito difundido, sobretudo nos debates da reforma da educação pública aqui no Brasil, né? Então, e esse viés do empreendedorismo difundido pelo material vendido pelo mercado da educação é um empreendedorismo assim, você será uma pessoa de sucesso que vai pensar um produto a ser vendido, comercializado, e, portanto, você vai ser essa figura de destaque nessa sociedade que nós estamos vivendo. E sabemos que não há mais onde enfiar mercadorias, coisas produzidas, né, para ser vendida como mercadoria. Então, acho que uma das questões é assim, enfrentar um pouco esse conceito também vinculado à ideia de empreendedorismo. Então, quero abrir aqui para que as pessoas possam falar sobre os empregos verdes, empreendedorismo sustentável. Alguém? Alguém quer começar? Não, pode não ter também, né, gente? Não precisa necessariamente. Então, você vai abrir? Então, vamos lá. Vamos lá. Não, tecnicamente, o termo empregos verdes, né, como é colocado, assim, seriam como você gerar emprego numa economia que não gerasse emissão de carbono. Assim, qual setor? Seriam empregos industriais, empregos no campo, emprego na construção, cooperativas de reciclagens, hortas comunitárias. Então, basicamente seria assim, como você gerar empregos numa economia de baixo carbono, de transição, numa indústria, entre parênteses, verde, né? Que seria gerar, e qual seria a qualidade desses empregos também, né? Assim, por exemplo, você tem um trabalho no campo, um trabalho seria desflorestamento, seria agricultura familiar, qual seria esse tipo de trabalho? Então, assim, como você pensar a geração de trabalho e de renda dentro da transição para a necessária economia de
carbono zero, né, que tá na pauta, mas não está na realidade, ou, no mínimo, numa fase de transição da economia de baixa geração de gases de efeito estufa. Então, esses seriam os chamados os empregos verdes. Aí vem uma série de outras questões, né? Assim, aí você combater a precarização do trabalho, a questão dos direitos, o combate ao trabalho escravo, onde seriam gerados esses empregos, formas de remuneração. Então, é um desafio colocado. Assim. Então, mas, basicamente, é como você gerar um emprego na economia de transição, você manter uma economia crescendo, em contraponto à questão, à noção de desenvolvimento que a gente vê até hoje, né? Das economias altamente dependentes da emissão, dos processos industriais dependentes da emissão de gases do efeito estufa, né? Principalmente dependente do petróleo e do carvão. Obrigado, Reginaldo. Cabreira agora. Eu gostaria de inverter. Vou começar primeiro sobre empreendedorismo. Eu sou professor, né? E eu acompanhei o desenvolvimento dessa palavra do empreendedorismo dentro de sala de aula. Porque, há pouco tempo atrás, talvez assim, no começo do século XXI, as pessoas procuravam fazer curso superior para arrumar um emprego. Só que o emprego começou a ser uma ficção. As pessoas trabalhavam, estudavam, ficavam 4, 5 anos na faculdade e não tinha a perspectiva de arrumar um bom emprego, né? De viver assim como tinha vivido os seus pais. E aí surgiu a ideia, não, você é empreendedor, você vai inventar alguma coisa, você vai ser um pequeno negociante e tal. Essa ideia, né, ela mobiliza. Se a gente for ver, por exemplo, a quantidade de empreendedores que dirigem Uber, que entregam a comida com moto e por aí. A ideia do empreendedorismo é isso, o cara vai ser ele o seu próprio patrão. Então, eu tenho um pé atrás um pouco com essa ideia do empreendedorismo sustentável. Primeiro porque eu acho que o negócio, quando ele é construído, então, não colocando essas pessoas que são prestadores de serviço, embora abracem a ideia de empreendedorismo, eu acho que é outra pegada. Essa ideia de você fazer e construir uma atividade econômica que ela seja sustentável, eu acho um desafio perfeito. O problema que eu entendo, aí eu queria recuperar acho que é o David Attenborough, que é o naturalista, né? Ele fala assim, pensar um crescimento infinito num sistema finito, das duas uma, ou é louco ou é economista, né? Porque é um pouco essa lógica mesmo, né? Como é que você pensa a economia? Sempre crescendo, sempre crescendo. A gente não tem mais espaço para crescer. Acho que, inclusive, a perspectiva, talvez, de saída seja pensar num decrescimento. O decrescimento não significa parar a atividade, mas limitar essa lógica de um crescimento infinito, porque a natureza ela é finita, nós somos finitos, a gente vive num sistema finito. Quer dizer, como adequar a atividade econômica a um sistema que tem limitações, das mais variáveis, né? Então, acho que esse é um desafio. E como pensar isso, principalmente, nas cidades. Porque, veja só, o Reginaldo levantou uma série de questões aqui referentes a empregos e atividades econômicas que cooperam com a preservação da natureza. Então, se a gente utiliza, por exemplo, a lógica da agroecologia, que eu acho que é fundamental a gente incorporar essa lógica numa perspectiva de transformação, de controle da biodiversidade, da emissão de gases de efeito estufa, tal. Acho que já passou os 3 minutos. Mas acho que eu marquei aqui também. Mas acho que é importante pensar nessa perspectiva. Como pensar uma atividade econômica na cidade que seja similar a uma proposta como a agroecologia? Porque a maioria das pessoas continuam trabalhando no comércio, na produção industrial, nos serviços, onde o tema sobre a agroecologia ele passa muito tangencialmente. Então, eu penso que, sim, eu sempre associo isso, desculpa eu falar um pouquinho mais, mas eu sempre associo isso a uma proposta que o Papa Francisco faz de usar a juventude para não prestar o serviço militar obrigatório e criar um serviço social obrigatório, de modo que o jovem com 17, 18 anos, ele se envolveria numa atividade
para a comunidade. Eu penso que o desafio é colocar essa juventude para pensar a natureza, pensar assim, por exemplo, brigadas de juventude, onde o jovem faria formação ambiental e atuaria no seu território de modo a fazer o diagnóstico, fazer a intervenção, tentar construir uma forma, e isso se encadeia com a primeira questão, mas construir uma forma de intervenção política em defesa da natureza. Eu imagino que, assim, se houvesse verba capaz de substituir isso e criar um mecanismo capaz de colocar a juventude nesse processo, porque essa observação que o Paulo fez é verdade. A juventude é a nossa alternativa. Se a juventude não estiver mobilizada para salvar o planeta, nós já dançamos. Né? Eu acho que essa é uma questão importante para se pensar essa coisa do emprego verde. Desculpa o tempo. Então, passar a Valéria. Nessa eu queria ver quem mais vai querer falar, só para ter uma... Tá, então vamos lá. Como é então, cultural essa questão. Vou ser rigoroso no tempo. Como é cultural essa questão, porque se lá na novela aparecer alguém que fala assim, eu não vou mais usar copo de plástico, porque é feio, o Brasil para de usar copo de plástico. Então, talvez assim pensar no individual primeiro. Eu posso parar de usar copo de plástico, eu vou começar a adotar minha garrafinha de vidro, eu vou plantar uma árvore, se bem que plantar árvore no dia da árvore parece que não é bom, porque estamos em época de seca, a árvore não vai sobreviver se não molhar. Né? Tem campanha de plante uma árvore, mas tem a melhor data. Né? Então, assim, se começar por mim, aí eu vou levar para a minha casa, para o meu trabalho, e adotando medidas sustentáveis, começando de onde dá. Beleza. Obrigado, Valéria. Acho que bem rapidamente, acho que indo nessa linha, eu acho que além das questões individuais, tem também as questões empresariais, né? E aí eu acho que pensa em algumas ações básicas que as empresas, por exemplo, já que a gente fala de empreendedorismo ou empregos verdes, né, de como que as empresas em si que nós trabalhamos, né, elas podem ajudar nessa conscientização. Por exemplo, aquelas luzes adaptadas, né, com sensores, torneiras de água adaptáveis, a diminuição de papel com a digitalização de documentos, por exemplo, ou até mesmo a utilização de folhas de sulfite que são recicláveis, né? Eu já participei de diversos eventos, inclusive de juventude, onde todos eram orientados a levar uma caneca, né? E isso diminuiria, por exemplo, as questões de copos descartáveis. Então, eu acho que quando a gente pensa nessas questões de empreendedorismo, vem da nossa cabeça também as questões das empresas. Então, acho que, além dessa concepção individual que nós temos que ter, a empresa em si, ela precisa colocar esse ponto como obrigatório dentro da empresa dela para que, de fato, seja feito. Porque se a gente for contar apenas com a individualidade de cada um, aí, voltando um pouco na primeira pergunta, quando a gente fala de empoderamento, da questão de conhecimento, a gente não vai ter muitos resultados, porque hoje não é nem a questão de conhecimento em si. Além das pessoas não terem o conhecimento efetivo sobre a pauta, tem também uma concepção no próprio país que a gente vive que não é um tema que a gente precisa abordar. A gente vê nas notícias da televisão, mas está lá, está longe, não está aqui, eu estou tranquilo, né? Então, tem que ser algo também que tem que ser colocado para que as pessoas possam seguir. Né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo sustentável, isso também tem que vir na pauta. Inclusive, nos sistemas de carona solidárias. Né? Esses dias, a gente estava andando com a Gabi de carro e a gente começou a ver a quantidade de carro que tem na rua. Né? E aí a gente vem no debate, poxa, mas o transporte público é horrível e tal, mas se você está indo para o mesmo lugar, por que a gente não usa uma carona solidária? A gente ajuda nos gastos, no combustível, né? Isso também ajuda em relação a isso. Né? Acho que a gente, às vezes, tem que parar um pouco com o nosso individualismo, umbiguismo, né? E poder pensar nessas estratégias também. Bem, não, então... Vamos lá, então, Fernando. Nossa, é muito difícil falar aqui na sequência, assim, né, do conhecimento é importante, mas assim, você está dizendo, vamos ensinar os nossos jovens a não usar copo de plástico e tal. Por que ele faria isso, né? Assim, né? Ele deve, em certo momento, pensar assim, né? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que acreditar em aquecimento global, né? Porque estão me falando. Então, assim, essa coisa tem que ser experimentada pelas pessoas. Isso tem que fazer sentido na vida delas, né?
Então, eu imagino, tenho certeza, que a gente está num momento de mudança de paradigma, né? O exemplo que eu usei da população indígena deter 80% da diversidade do planeta é um fato mais que suficiente para a gente entender que o nosso modo de vida está errado, né? E a gente tem que buscar um novo modo de vida. Então, assim, eu acho que os jovens, para ter essa mudança, eles têm que conhecer esses outros mundos. Então, os jovens têm que ter as experiências de conhecer esses lugares do planeta onde a vida ainda é integral, né? Para ele poder comparar a vida que ele tem na cidade. Então, assim, eu diria que uma coisa que a gente poderia empreender é aumentar a possibilidade dos jovens terem essas experiências. Para isso, sim, trazer uma consciência de mudança. Porque uma consciência de mudança que vem da gente só falar, olha, gente, olha aqui no vídeo, aquecimento, olha aqui os resultados do IPCC, que dizem que daqui 50 anos vai estar 2 graus e tal. As pessoas, só o conhecimento não muda, só o conhecimento não muda. O que muda é a experiência. Hoje eu estava vendo assim de como lugares no planeta livres de ruído estão se tornando importantes. Então, assim, as pessoas querem estar num lugar onde ela não escute nenhum barulho de motor, nenhuma atividade humana da civilização industrial. As pessoas estão pagando muito para ter essa experiência, entendeu? Aí eu até comentei, assim, que, puxa, hoje, para a gente ter uma experiência de céu noturno, já é impossível, porque tem os satélites do Elon Musk lá que fica piscando. Então, você já não vê mais um céu limpo à noite, em qualquer lugar do planeta. Uma população indígena no meio da Amazônia tem que ver aquele risquinho, sabe? Então, assim, essas experiências é que são transformadoras. É que vão... Isso se a gente realmente investisse nos nossos jovens, a gente ia querer propiciar essas experiências para eles, porque eles queriam fazer essa transformação. Eu acho difícil e aí que poderia causar isso? Eles iam empreender atividades assim, conhecer parques, quais os empreendedorismos que a gente poderia ver, né? Por exemplo, você falou do Pires. Nessa mudança de paradigma que é urgente no planeta, assim, as áreas verdes da cidade, elas são mais... Porque, assim, até hoje, a mancha urbana, as áreas urbanizadas, eram que tinham protagonismo na cidade, né? Então, assim, a gente está vendo hoje que está ao contrário. Hoje, as áreas verdes são as protagonistas das cidades. Nas cidades da Europa, eles estão enchendo de verde as cidades, os rios estão sendo... podem ser tratados, podem ser, como é que chama? Revitalizados? Não, tem uma palavra que eles usam agora. Eles podem ser... Vulnerabilidade. Eles são usados para fruição humana, ou seja, você pode nadar. Tem um termo para isso já, né? Algumas cidades pretendem consumir metade dos alimentos produzidos na cidade. Então, assim, aqui em Campinas a gente está indo no sentido contrário, né? A gente deveria estar barrando a nossa mancha urbana e preservando o máximo de verde que a gente ainda tem, e não só preservar, mas recuperar o verde que ainda tem, porque isso é o nosso futuro, né? E se a gente conseguir fazer os jovens entenderem isso, entenderem pela experimentação, pela vivência, né? Eu acho que isso é uma saída. E o que vai se empreender e os empregos verdes, né, vão surgir disso, sabe? Bom, mais alguma sobre essa questão? Tá, e aí? Uma questão bem rápida, falando também a questão dos empregos verdes, que acho que nesse processo que a gente está vivendo na questão mundial, assim, o Brasil acho que tem uma parcela muito pequena nesse processo. Se eu não me engano, são 10% dos empregos verdes que tem aqui no Brasil. E eles vão desde das áreas de varejo, turismo, energia, sustentabilidade, agricultura, até outros processos. E, se eu não me engano, as principais
empresas, startups, né, as empresas que iniciam foram daqui, porque eu acho que é um debate que é muito mais aberto à questão ecológica aqui no Brasil do que em outros lugares do mundo. Principalmente a questão do empreendedorismo sustentável e dos empregos verdes. É muito mais aceito aqui, porque hoje o pessoal pensa que ecologia e a sustentabilidade e questões ambientais são voltadas à questão do agronegócio, a questão da Amazônia, a questão de todos os processos. Mas esquecem que tem a Mata Atlântica, que tem o Cerrado, e que são coisas muito mais urbanas e uma realidade muito mais próxima da gente aqui, por exemplo. Então, nesse processo, o que é levantado em ponto essa questão dos empregos verdes, principalmente cooperativas de reciclagem, de sustentabilidade, empresas que não têm a questão da emissão de carbono, que transmitem também o processo de sustentabilidade dentro das empresas, com a reutilização de resíduos industriais e, principalmente, na questão também da agricultura e do agronegócio, da reaproveitação de alimentos, da reestruturação do solo. Então, tem muito potencial ainda para ser feito, mas é uma pequena parcela que ainda vai conseguir falar sobre isso, porque os jovens não vão ver hoje o emprego verde como uma principal fonte de renda deles. Vão ver como um hobby, vão ver como uma coisa mais leve do que veriam, mas, por exemplo, o processo de você, hoje, falar para uma pessoa que trabalha numa usina que o trabalho dela não é ecológico, ela não vai entender o porquê, mas muito menos a empresa vai querer reverter essa ideia de pensamento. Então, trazer o empreendedorismo sustentável para as empresas, como foi falado anteriormente, é muito mais importante do que o próprio empregador estar ciente do processo ecológico do trabalho que ele tem. Porque aí faria muito mais sentido ele saber que a empresa dele trabalha desse jeito e ele vai seguir as regras da empresa. Então, basicamente isso que eu queria contribuir. Eu só queria rapidinho passar essa questão, né, empreendedorismo sustentável, empregos verdes. Eu não estou assim muito familiarizado, mas eu tenho muito receio disso ser marketing, assim como porque assim essa coisa do sustentável. A gente falou do PIDS, né? O PIDS é Polo de Desenvolvimento Sustentável. De sustentável não tem nada. Então, esse chavão de sustentável, de novo, é um negócio assim que a gente tem que ter muito cuidado. Antigamente era sustentabilidade, agora é o ESG, né? Todo mundo fala, o ESG é a palavra do momento. Gente, é a mesma coisa, economia, sociedade e ambiente. E sempre o econômico é o que é preponderante. Então, eu tenho muito receio dessas serem palavras-chave bonitas, empreendedorismo sustentável. O que é? É precarização, de novo? No fundo, é precarização. Você, né, é chefe de si mesmo numa coisa verde. Eu tenho muito medo, então acho que isso precisa ser bem discutido, né, para não cair de novo nos grandes problemas básicos, né? E é isso. Bem, agradeço. Eu vou quebrar aqui o protocolo devido à questão do tempo aqui, né? Eu vou, então, passar, ao invés de responder a terceira questão, eu vou pedir aqui para que o pessoal possa pensar já a terceira questão, que conhece os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você sabe quais temas estão dentro desses 17 objetivos, já colocando no contexto aqui de cada movimento, no contexto municipal. Nós vamos ouvir, então, Yuzuki Sakai, que é o coordenador geral, né, representante do Brasil dessa segunda Conferência de Juventudes para o Desenvolvimento Sustentável 2023, e depois voltamos aqui para mais uma rodada e caminhamos aí para o encerramento. Estamos ali conectando. Nós estamos acertando aqui que o Yuzuki falará direto de Portugal. Ah, ele é de Portugal? Isso. Beleza. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Perfeitamente. Perfeitamente. Olá, todo mundo, tudo bem? Muito prazer.
Acho que vocês já fizeram a primeira rodada de pergunta para conhecer melhor quais são as perspectivas que vocês têm sobre essas 3 temáticas desse ano, que a JDS preparou e entendeu como prioritária, entre as diversas agendas que são também prioritárias, que devem ser trabalhadas de forma de maneira integrada para, né, essa transição urgente para, né, um mundo de baixo carbono e sustentável. Então, acho que cabe a mim fazer essa apresentação das 3 temáticas de forma bastante breve, para que vocês possam continuar a discussão de forma mais frutífera, né? E antes disso, então, vamos começar, e eu imagino que todos aqui estão familiarizados, então, né, com o conceito das mudanças climáticas, e esse tal aumento de limitar esse tal aumento até 1,5, que foi acordado lá em Paris. E antes de falar sobre as 3 temáticas, eu queria levantar somente 5 pontos, que eu imagino que são conceitos importantes para que a gente tenha em mente. Primeira, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Somente para confirmar duplamente. Perfeito. Primeira, a questão dessa urgência, né? Sim, estamos no meio de uma mudança climática que é causada por nós, né, seres humanos, né, principalmente pelo nosso modelo insustentável de produzir e de consumir, e no caso brasileiro, né, de desmatar e de nosso modo, né, do uso do nosso solo, né? Então a gente estamos num momento de encrenca, né? O secretário-geral da ONU já falou que a encrenca é tão grande que a gente passou do fim da era do aquecimento global para início da era da ebulição global. E a comunidade científica é unânime em dizer que nós conseguimos chegar a um ponto de desestabilizar o nosso planeta de tal forma que acabou a época geológica do Holoceno, passando para uma nova era geológica chamada de Antropoceno, né? Marca essa tamanha capacidade que nosso ser humano conseguiu atingir. E o relatório do IPCC afirma, se a gente não agir já, a gente vai conseguir perder essa janela breve de manter um futuro, né, habitável. E é uma crise, segundo, é uma crise socioambiental. Significa que as mudanças climáticas não só afetam a perda de biodiversidade, etc. e tal, mas os eventos extremos vão ser mais graves e frequentes, como a onda de calor, inundações, enchentes nas cidades, afeta a produção de alimento, né, a agricultura, da qual o Brasil é bastante dependente, a disponibilidade de água potável e atingir principalmente a população vulnerável, tem menos condição de responder, agravando os problemas sociais já existentes, como a desigualdade, fome e pobreza, né? E a ação já. Essa ideia é interessante porque o relatório de IPCC afirma também para que a gente consiga, né, manter aquela meta de reduzir a drástica emissão de gases de efeito de estufa, essas ações que acontecem hoje só vão repercutir efeito daqui 20 anos. É como se fosse um grande navio cargueiro que precisa iniciar sua freagem antes de chegar e bater chegar no porto, né? De outra forma, bateria no muro. Então, esses são os conceitos que eu queria estar alinhados com vocês antes de explicar as 3 temáticas. E, aliás, nem me apresentei, eu sou o Yusuke, sou um homem amarelo, de olhos puxados, sem barba nem bigode, uso um óculos de armação redonda, cabelos pretos amarrados com um coque samurai, uso uma camisa azul marinha, né, com o meu crachá do kit rosa, que representa o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Eu sou membro da Constituinte Jovem do Quadro Convenção da ONU para Mudanças Climáticas e organizo também a Conferência Nacional, a ELCOI, e a Conferência Municipal de Campinas, né, da Juventude sobre Desenvolvimento Sustentável e sobre as mudanças climáticas. Então vamos lá e rapidinho explicar esses 3 conceitos com base nas palestras que a gente teve também nos dias 14 e 15. Quem quiser assistir, está lá no YouTube. Começando com a Ação para o Empoderamento Climático. A Ação para o Empoderamento Climático foi um termo que foi utilizado no artigo 6º do Quadro Convenção, artigo 12, Acordo de Paris. A ONU entendeu que a gente precisa de 6 pilares para trabalhar junto, para empoderar as pessoas para engajar na ação climática, né? Então são elas: educação, sensibilização, acesso à informação pública, formação, participação pública e a cooperação internacional. Então, nessa temática, é interessante a gente poder falar, por exemplo, da educação, na questão de como é que a gente vai trazer o pessoal da escola pública, né, que são as populações mais atingidas, mas que estão menos presentes nas discussões, né, avançar com, né, a gente tem no âmbito municipal, né, a Agenda Municipal da Educação Ambiental, a formação de técnicos, gestores, políticos, né, um bom exemplo é o Instituto Clima de Eleição, que provê formação aos parlamentares, por exemplo, ou instalador de painel solar, isso também é uma questão de formação, é um negócio mais curto prazo. Sensibilização, né, como trazer essas problemáticas mais próximas da realidade. Recapitulando a fala do Rafael Ferraz, do Greenpeace, um dos palestrantes, como trazer que essas problemáticas façam sentido e que toquem as pessoas e que a gente consiga trazer as pessoas fora da bolha para essa discussão. E a participação pública, né, antes disso, né, essa educação, formação, sensibilização, tudo importante para a participação pública, e aqui ressalta essa importância de que nenhum ator vai trabalhar sozinho para responder eficientemente
essas questões, a gente precisa necessariamente, obrigatoriamente, de participação pública, de falar em vez de falar de cidades inteligentes, de cidadãos inteligentes, isso é uma grande discussão na comunidade científica, na parte da cidade sustentável, né? Então, são esses os pilares, discussões e os conceitos básicos da ação para o empoderamento climático. Segundo, emprego verde e empreendedorismo sustentável. Emprego verde é um conceito que é trazido lá da Organização Internacional do Trabalho, né, e que desenha essa relação intrínseca das mudanças climáticas com a geração de trabalho e renda. Um grande exemplo para a gente conseguir visualizar melhor, que foi trazido por um dos palestrantes no dia 15, foi a ideia, por exemplo, do desmatamento da Amazônia. Enquanto a queimada, a extração de matéria ilegal for mais lucrativo para a sobrevivência daquela população, né, do que gerar trabalho e renda para essa população, você vai estar atuando mais no legislativo, na penalização da população que já é carente, né? Então, a gente tem uma relação intrínseca de fazer com que essa transição ao mundo sustentável também garanta trabalho decente, né, e renda para toda a população. E emprego verde, nesse contexto, significa os trabalhos que causam impacto ambiental, né, positivo, tá? Positivo, né? E que também esteja alinhado para a promoção da sustentabilidade. E o empreendedorismo sustentável é essa mudança estrutural e também filosófica, né? Então, de enxergar que o desenvolvimento e o progresso já não pode estar mais alinhado a objetivo da riqueza econômica, mas ela deve estar alinhada à riqueza da vida humana e à riqueza da biodiversidade. Isso quem fala não sou eu, é o Amartya Sen, que produziu o primeiro relatório do desenvolvimento humano, lá do programa da ONU para o desenvolvimento. Então, nesse contexto, o fazer negócio deve partir não somente da oportunidade econômica, mas principalmente da dor, das problemáticas socioambientais, né, para que a gente possa usar o negócio e o empreendedorismo para poder oferecer soluções, e a questão da monetização e do recurso é sim importante para que essa solução consiga se manter, né, no final das contas a gente precisa de dinheiro, mas o objetivo é a questão de responder a esses desafios socioambientais. A gente tem bons exemplos em Campinas, temos o HIDS, Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Inova é um outro exemplo da incubadora de empreendedorismo. Eles colocam uma relação intrínseca com a 17 objetivos da Agenda 2030. E, por último, a cooperação para a cidade, nas cidades, para a ODS. Isso recapitula aquela ideia de que nenhum ator sozinho vai conseguir responder de forma eficiente, é de entender como, né, os atores privados, o setor público, o terceiro setor, que envolve ONGs, associações, fundações, a academia, escolas, universidades, mídia e outras comunidades podem estar trabalhando junto, e também cooperação no sentido, né, intermunicipal, da região metropolitana de Campinas, estadual, federal e global. Né? Então, aqui a discussão seria, por exemplo, temos o PLAC, Plano Local para Ação Climática, como é que isso pode ser implementado em cooperação? Como é que nós podemos usar os espaços de acordos intersetoriais para acelerar esse processo? Qual é o papel de cada ator? Acho que isso é uma grande pergunta interessante, né? Talvez o poder público seja, nesse contexto, um grande facilitador, mais do que de permitir que essa governança participativa aconteça e permitir que as iniciativas já existentes possam ser complementares. Alguns exemplos que temos aqui em Campinas, temos, por exemplo, o ZIPA, que mobiliza o pessoal do Parque Osiel, né, trabalhando com sustentabilidade. Temos o Global Shapers, né, o Rede da Juventude para isso. O Unicamp tem vários grupos, né, e comissões para o meio ambiente. Como é que será que a gente consegue integrar tudo isso? Né? O Programa Cidade Sustentável, da qual Campinas é signatária, oferece muitas informações também nesse sentido, e aquela questão, sempre, né? E é muito difícil engajar. A gente viu, acho que deu para ver aqui, em todo esse processo de JTD, construção do JTDS, como será que nós vamos poder trazer mais gente para essa conversa? Então, falei bastante, mas isso é a visão geral que eu gostaria de poder trazer dessas três temáticas, né, de ter esses conceitos básicos que eu acho interessante, né, espero, né, que, né, no dia de hoje, partindo do pressuposto que estamos sim ao meio de uma crise socioambiental, né, desejar então uma ótima discussão. Eu vou estar aqui acompanhando de forma online e espero que vocês possam fazer inscrição também no dia 19, lá na prefeitura, né, onde a gente vai, né, somar esses relatórios que vão ser produzidos hoje, né, para discutir, para fazer essa atualização da carta recomendatória e também, né, sair daqui no dia 19, né, um grupo de trabalho aberto, para que nos próximos meses e anos a gente vai ter a Conferência da Juventude, né, em setembro, a gente vai ter a segunda Conferência Municipal da Educação Ambiental, vai ter outros eventos mais para frente, então como é que será que a gente pode usar esses momentos, né, para avançar juntos na questão do meio ambiente e questão do desenvolvimento sustentável.
Muito obrigado e devolvo a palavra aos senhores. Obrigado. Obrigado, Yuzuki Sakai, que é coordenador geral dessa segunda conferência aqui, Juventudes pelo Desenvolvimento Sustentável. Bom, então, reforçando a conferência no dia 19, tem uma inscrição prévia a ser feita, vai ocorrer no Salão Vermelho, enfim, onde essas informações serão sistematizadas e tanto no YouTube tem as informações disponíveis no Instagram também, as informações específicas, programação da conferência. Então nós vamos aqui voltar para uma última rodada, tendo em vista aqui o tempo que nós estamos trabalhando, né, para os convidados e convidadas aqui, podendo então tanto fazer referência às falas, né, aqui realizadas pelo coordenador Yuzuki, como também sobre os indicadores aí do desenvolvimento sustentável e também as questões que envolvem a própria cidade ou o movimento em que está atuando. Feito isso, nós vamos caminhar aqui para o encerramento, né, dessa atividade, aquilo que está sendo sistematizado será passado ao movimento, a gente vai dar um tempo aqui para poder fazer a finalização. Então vamos a mais uma rodada. Aberta aí. Então, eu conheço os 17 objetivos, faz parte um pouco da minha área de trabalho. E então, assim, eu conheço, mas eu sei que a grande maioria das pessoas e da juventude não conhece. E isso me lembra muito bem quando, antes dos 17 objetivos antes deles serem propostos, quando a gente tinha ainda aquela agenda anterior, que tinha as metas de Aichi. Vocês se lembram que até 2020 as pessoas deveriam saber minimamente sobre o tema biodiversidade. E eu me lembro que eu me angustiava muito disso, que eu fui acompanhando e assim eu não conseguia ver os esforços, né? Porque assim, para mim é básico, né? E na minha bolha também, né? Mas assim, nas escolas, que às vezes eu tenho projetos com escolas, eu via isso muito distante. Então eu vejo esse problema ainda, os 17 objetivos que são amplos, né? Não é só ligado imediatamente à questão ambiental. A primeira é pobreza, né? O primeiro objetivo é redução de pobreza. Então assim, são 17 objetivos incríveis, né? Quem dera a gente consiga minorar e chegar, que as pessoas todas tivessem conhecimento e trabalhassem para isso. Então, eu vejo ainda muito distante, não vou colocar muito, mas são desafios. E ainda, por exemplo, até pegando um pouco da fala, né, do colega Yuzuki, a questão, né, por exemplo, que ele comentou dos esforços de Campinas, ele comentou do RIDS, né, que é o esforço da Unicamp. É preciso, novamente, ter bastante cuidado quando a gente fala isso, porque a proposta do RIDS é muito interessante, tem toda a questão da inovação, só que é uma discussão que a gente leva lá no PIDS, na discussão do PIDS. O PIDS pegou carona no RIDS. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado na sustentabilidade, nesses termos super bonitos, porque a proposta do RIDS, que é muito ruim para Campinas, pega carona na proposta do RIDS, que trabalha bastante, teoricamente, com sustentabilidade, com inovação. Só que eu vejo que, muitas vezes, eles trabalham muito com a questão da inovação, pensando em inovação tecnológica. A inovação, muitas vezes, a tecnologia, muitas vezes, não necessariamente só ela que tem a inovação. A questão, por exemplo, das cidades e das áreas verdes urbanas e da produção de alimento nas cidades, isso é inovador, isso precisa ser trazido. Então, a gente precisa discutir o que é inovação. Não é só novas tecnologias, novas máquinas, não. Muitas vezes é justamente manter o verde,
manter a zona rural no entorno do município como uma proteção para as mudanças climáticas. A inovação tem que ser pensada nisso, né? Muitas vezes a tecnologia de plantar floresta, de agrofloresta, é uma tecnologia incrível. Bom, 3 minutos, porque nós vamos... Não, o meu é bem rápido aqui, um comentário sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os famosos ODS, várias coisas, né, moradia, acesso a saneamento, a água potável e tal. Mas a gente tem que pensar também como é que esses objetivos são pensados em termos globais, né? Por exemplo, para uma pessoa que vive num país da periferia do capitalismo, esses objetivos estão pensados de uma forma, né, quer dizer, acesso à comida, acesso à água potável, acesso à saúde, acesso aos elementos mais básicos. Então, dentro desses objetivos, também a gente tem que pensar a questão das desigualdades. E um tema também que muita gente soa estranho é a questão do racismo ambiental, né? Quem que sofre mais as consequências do aquecimento global, das tragédias climáticas? Estava até comentando com o Cabreira aqui sobre essas questões, que as pessoas vão começar a perceber essa emergência a partir do momento que elas começarem a sentir na pele, né? Mas a questão para a ação dos governos, dos órgãos internacionais, onde acontecem essas tragédias climáticas. Quando você tem uma onda de calor, uma onda de frio muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, nos países do centro capitalista, o impacto é um. Quando você tem uma cheia, você tem uma seca, uma fome muito grande nos países da África, Paquistão, Índia, América Latina, o impacto é outro. Então, a ideia é como você pensar esses objetivos do desenvolvimento sustentável, deles serem... A ONU pensa nisso, né? Mas o problema é a ação, né? Como eles impactam o mundo de forma global e nas diferentes sociedades. Beleza, Reginaldo, Cabreira. Vou tentar ser o mais breve possível. Quando a ONU define os 17, né, objetivos do desenvolvimento sustentável, e essa coisa que o Reginaldo falou, necessariamente a gente tem que pensar qual é o planejamento que o Estado faz para implementar esses objetivos, considerando que eles são transversais. E a gente pensa, por exemplo, na cidade, né? Eu tenho dúvidas se o município, se o governo do Estado incorporaram essa ideia dos 17 objetivos. Eu acho que eles são ótimos, ainda teriam outros temas para agregar. Precisaria trazer os objetivos que são globais para a realidade de cada lugar, né? Então, por exemplo, eu sempre me lembro disso, o município de Campinas, se você pegar a população e dividir a área verde pela população, ela não é dos piores do Brasil. Mas onde está a área verde? Ela está concentrada em determinadas regiões e a população vive num deserto, num lugar tórrido, completamente sem árvores e tal. Democratizar isso é um papel de quem vai pensar isso. Quem vai pensar isso tem que ser a prefeitura, tem que ser o Estado, em diálogo com a comunidade. Eu acho que esse, para mim, é o ponto central do emperramento do processo. Eu acho que ele não avança enquanto a gente não conseguir criar um campo de diálogo, por mais inovação que se faça, mas assim o poder público tem que estar presente, sim. Eu acho que esse desafio está posto. Obrigado, além Cabreira. dessa oportunidade de estarmos aqui dialogando, o que é que a Prefeitura de Campinas tem feito por essa questão da sustentabilidade do meio ambiente? Não sei se vai ter resposta hoje ou fica no ar. Não, acho que vai para o relatório e amanhã, no sábado, será problematizado na conferência. Bem rápido aqui, gente, eu abri aqui um artigo para colar os dados, né? Que fala que até 2050, cerca de 77% da população mundial viverá em áreas urbanas, de acordo com os dados da ONU. E aí, inclusive na própria fala do companheiro, a gente analisa do aumento dos gases carbônicos na cidade, né? E cerca de 75% da atmosfera do gás carbônico é considerado principalmente pelas áreas urbanas. Então, se esses dados realmente de 70% da população mundial começar a viver em áreas urbanas,
né? Como que vai ser esse aumento? E aí eles pensaram nesses 17 ODS, nesses 17 objetivos, nessa concepção de melhoria. E são ótimos, se você para ler, são coisas assim magníficas, só que não resolveria só a questão climática, né? Resolveria os problemas de desigualdade social, inclusive, né? Porque quando a gente fala de erradicação da pobreza, quando a gente fala da fome zero, né? Da saúde, educação de qualidade, isso não evita só os problemas climáticos, mas os efeitos em si da própria sociedade causados pela desigualdade social. E aí, só uma contribuição bem rápida é em relação ao segundo ponto da ODS, que fala a respeito da fome zero e da agricultura familiar, né? Inclusive, um relato que é causado, inclusive, pelo próprio MST. O MST trabalha em questão da reforma agrária, né? E ele é muito marginalizado, né, nas mídias, né, nas notícias e mundialmente, mas enquanto vários setores, inclusive dos nossos governos, não atuam e não pautam essa questão da reforma agrária, o MST trabalha isso diariamente nas suas vertentes, nas suas áreas, né? Então, acho que quando a gente fala dessa concepção, os 17 ODS são ótimas, né? Mas existem pessoas que lutam para isso há anos, né? Então, para colocar isso em prática, vai precisar de uma força muito maior, que parte além dos municípios, né? Nacionalmente e internacionalmente. É isso. Obrigado, Lília. Mais alguém para falar? Não? Bem, então, nesse caso, nós vamos retornar aqui à mesa e vamos caminhar para o encerramento aqui dessa proposta de esquenta aqui, que já surgiram várias questões. Então, eu vou passar ao Alexandre, inicialmente, e depois nós vamos aqui, então, fazer o encerramento aqui dessa atividade. Vamos lá, Alexandre, contigo. Eu agradeço. A atividade teve uma pequena mudança na dinâmica, devido ao espaço, à quantidade aí de pessoas participando, mas a importância foram essas contribuições que vocês deram. É importante a sociedade, independente da juventude, né, da conferência ser concentrada para a juventude, vocês são a maior referência, a maior influência que a gente tem hoje para a juventude. Então, tem até um ponto aqui para a gente apresentar durante a dinâmica que faz a pergunta, né, para o tema: quais são as iniciativas, entidades, organizações, planos e agendas que vão promover a educação, a sensibilização, formação e participação pública no tema do clima. Então, acho que está dado aqui que a representação é nossa. Vocês, professores, doutores, educadores, reunidos com ideias e projetos, eu também sou um desses. Então, no meu dia a dia, eu estou sempre buscando incluir o jovem, trazer ele para essa discussão e, principalmente, fazer que ele se aproprie disso, né? Então, problematizar é importante, entregar na mão deles e acho que incentivar que ele crie essas soluções, né? Que eles pensem em soluções, até porque eles conseguem pensar soluções que nós, nos nossos conhecimentos, na nossa vivência, a gente não tem ainda noção. Então, são eles que vão pensar e criar. Então, vamos aproveitar e continuar esse trabalho que vocês fazem. Agradeço pela presença também. A partir daqui, a gente vai, então, pegar todo o relatório, transformar isso em material para depois acrescentar na carta também. Eu convido novamente a que vocês estarem presentes no dia 19. Vai estar online também, vai estar pelo canal do YouTube, no ESAC. Procurem por ESAC, HESAC. E aí vocês sigam o nosso canal lá também para que acompanhem. A participação pelo chat também vai ser válida também no dia 19. Eu agradeço novamente o vereador Paulo e todo mundo que esteve aqui presente também, viu? Natália, obrigado também. Gabriela, aliás, perdão. Muito obrigado. Bem, nós aqui agradecemos, Alexandre. Bom, essa atividade ela foi além do convite feito pela própria organização do movimento a todos e todas parlamentares aqui da casa. Ela foi também divulgada, houve convites. Ontem, na tribuna da Câmara, nós convidamos abertamente os vereadores, vereadoras a estarem presentes.
entendendo essa mobilização feita, né, pela organização da conferência, e no dia 19 nós procuraremos também mobilizá-las para estarem lá acompanhando esse processo de sistematização. Então, quero agradecer aqui essa possibilidade ao Alexandre Martins, né, que é do Centro de Referência de Cooperativismo e Associativismo, e ao Yuzuki Sakai, que é coordenador geral da segunda Conferência Juventudes para o Desenvolvimento Sustentável 2023. Agradecer, então, aqui as organizações que mandaram representações, ativistas que tiveram aqui, contribuindo, né, com esse processo, que pretendia, eu acho, e cumprir o papel de ser um esquenta, de lançar aqui várias questões, problematizações, inclusive, que foram levantadas aqui, e eu acho que, sobretudo, uma questão aqui importante acaba ficando dessa prosa aqui, que trata-se dessa questão do pensamento global mesmo, dinâmico, e um olhar da questão de forma panorâmica, não olhar individualmente, porque há muitas iniciativas pontuais sendo relevantes no próprio desenvolvimento científico e tecnológico. Agora, não dá para, ao fazer essa movimentação, desprezar, né, os impactos aí das nossas produções científicas e tecnológicas, ou daquilo que nós estamos consolidando. Aqui foram levantados alguns pontos da cidade de Campinas, né? Mas o que a gente tem visto na cidade de maneira muito forte é prevalecer essa visão econômica, né, na questão da urbanização aqui, do cuidado com o território da nossa cidade, desconsiderando muitas vezes aqui os chamados empreendimentos, né, eles têm um impacto não só local. Então, aquelas medidas de ajustamento de conduta, ou de mitigação, ou outras medidas, né, de compensações, elas acabam resolvendo muito problema local, muito localizado, mas não trata dos impactos disso de maneira global. E acho que aqui, né, as intervenções trazidas, né, trazem essa riqueza, assim, ao debate. E nós esperamos, dia 19, estarmos lá presentes também e ajudar a refletir, sistematizar esse segundo relatório aí, né, da carta de recomendações, né, que sairá dessa segunda conferência das juventudes para o desenvolvimento sustentável aqui da cidade de Campinas. Então, finalizo e agradeço aqui a presença de todas, todos e todes. Beleza. Vamos fazer uma foto geral. TV Câmara, Campinas.